E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e vamos para mais uma resolução de linguagem na nossa prova do Enem 2020. Na questão de hoje nós temos aqui o título Quanto vale o gol? Seguindo aqui o texto, quanto vale o gol? O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. O que ele está dizendo aqui? Que para um jogador de futebol, seja homem ou seja mulher, ambos entram em campo, jogam 2 tempos de 45 minutos, falta, se lesionam e tudo mais, ou seja, eles soam, eles trabalham o mesmo, certo? Mas as mulheres recebem menos. Aí vem aqui, ó. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas. No futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Ou seja, ele está comparando os dois falando, ó, enquanto que no tênis você vê ali um torneio, seja masculino ou feminino, as premiações são idênticas. Mas no futebol não é assim que funciona. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Neymar, acredito que muita gente conheça, Marta também é famosíssima, a maior jogadora feminina do futebol brasileiro e do mundo, tá? São dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para a melhor do mundo, mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai, certo? Então aqui está o texto, certo? Tem uma imagem que meio que sintetiza ali, comparando quanto que um ganhou em determinado ano, ganhou 400 mil, enquanto que Neymar ganhou 14,5 milhões. Aí tem uma continha aqui falando que por gol, a Marta ganharia 3.900, enquanto que o Neymar ganharia 290 mil, tá? Essa é uma comparação aqui por cima. Então vamos para a questão. O esporte é uma manifestação cultural na qual estabelecem relações sociais. Isso é muito importante, tá? Na questão. Essa frase é muito importante. Estabelecem relações sociais. Por quê? Vamos seguir aqui, eu vou explicar quando chegar na resposta. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que, letra A, apresenta proximidade com o tênis, no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. Não, a letra A tá claro no texto, ele falou que enquanto que no tênis, se no tênis um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, no futebol é totalmente ao contrário. Então não faz nem sentido marcar a letra A, né? Letra B, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. O nosso gabarito, tá? É a letra B, certo? Vamos analisar as outras opções, vamos descartar todas e depois eu volto para explicar um pouquinho por que a B está correta. Letra C. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais ao seu esforço no treinamento esportivo. Não, porque já no início do texto ele deixa o seguinte, ó, o suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo. Se é o mesmo, ambos deveriam ganhar o mesmo salário. E o texto enfatiza que eles não estão ganhando. A letra C está afirmando que traz remunerações proporcionais. Não é proporcional. Se eles trabalham igual, se o salário não é igual, então quer dizer que não tem uma relação de proporção aí, tá bom? Letra C. Resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em uma remuneração mais alta às jogadoras. Letra D não faz nem sentido, porque o questionamento do texto é que as mulheres estão ganhando menos, certo? Então não faz sentido. Letra E. Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaques, como Marta. Bem, não era isso que o texto está discutindo. Não é questão de visibilidade, e sim remuneração, tá bom? Então vamos voltar aqui na letra B. Letra B, que é o nosso gabarito, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Por que isso acontece? Bem, um pouco a gente entende como funciona o futebol, essa questão de dinheiro. Mas, por exemplo, digamos que eu comece um clube de futebol. Eu não tenho dinheiro para pagar os jogadores. Então, quem paga os jogadores, quem
mantém os jogadores no clube são os patrocinadores. O que acontece é que os homens, eles têm interesse em ver o futebol masculino e não têm interesse em ver futebol feminino. Isso faz com que a visibilidade do futebol masculino seja uma vitrine. Os patrocinadores, eles querem sustentar ali um jogador ou outro dentro de um time, pagar o salário de um jogador ou outro para que ele fique dentro de um time, e em troca, aquela marca, seja, por exemplo, uma Coca-Cola, alguma marca, ela vai ganhar visibilidade, se vinculando aquele time. Então, se eu sou a Coca-Cola, eu vejo ali, por exemplo, o Flamengo. Eu vou patrocinar o Flamengo porque os jogadores do Flamengo vão acompanhar os jogos e eles vão ver ali a marca Coca-Cola, certo? Agora, o que acontece com o futebol feminino? Já no futebol feminino, não tem essa visibilidade toda. Por quê? Os homens não têm interesse em assistir o futebol feminino. E as mulheres também não têm interesse, a maioria, né, não tem interesse em assistir o futebol feminino. Isso faz com que o futebol feminino acaba não tendo visibilidade. Então, se eu sou a Coca-Cola e ao invés de eu investir no futebol feminino, eu, como um investidor, querendo ganhar, um exemplo, tá? Querendo ganhar dinheiro, eu não vou gastar dinheiro no futebol feminino que ninguém vai assistir, ninguém vai ver minha marca, ninguém, entre aspas, poucas pessoas vão ver. Eu vou investir naquilo que vai me dar maior retorno, que seria o futebol masculino. Então, os times masculinos atraem um público maior, porque um público maior não. Os times masculinos atraem investidores e, consequentemente, mais dinheiro, consequentemente, maior salário para os jogadores masculinos, simplesmente porque o brasileiro como um todo, isso inclui homens e mulheres, assiste mais o futebol masculino. E aqui é que está, se caracteriza por uma identidade masculina. No Brasil, o futebol é visto como um esporte masculino. Todo mundo, as mulheres olham assim, muitas mulheres olham o futebol e entendem aquilo ali, não, aquilo ali é coisa de homem. E isso é meio que até machismo de uma mulher falar uma coisa dessa, né? E altamente machista se um homem falar um negócio desse. Não é que seja coisa de homem, mas como no Brasil os homens estão mais envolvidos, é isso que aumenta o salário dos jogadores masculino, tá bom? Conferindo maior remuneração aos jogadores. Então aqui o nosso gabarito, letra B, tá bom? E a gente já pode marcar aqui nossa questão como concluída. Aproveitando esse finalzinho, lembrando que aqui, é a nossa plataforma de estudo, tá bom? 100% gratuito, vocês podem fazer o login, eu tô logado aqui na minha conta, e aí vocês vão marcando aqui, acabamos de fazer quanto vale um gol, e vamos fazer a próxima questão aí, hino à bandeira, que é mais uma questão da nossa prova de linguagem da Enem 2020. E a gente se vê na próxima questão. Valeu!